Boa tarde, esse é o Global News, o jornal que atualiza você com as principais notícias da semana e é um oferecimento do Rei da Festa. Confira os destaques de hoje. Ex-diretor da PRF foi preso no Paraguai. Adolescente de 16 anos morre afogado no açude. Natal Solidário faz entrega de 11 toneladas de alimentos. Acidente na estrada com imprudência e mortes. Tudo isso e muito mais você confere no Jornal Global News. Casal é assaltado dentro do mar por criminosos em moto aquática no litoral de São Paulo. A mãe de Rael Fabiano Veiga Ungaretti, de 19 anos, contou à Polícia Civil que teve conhecimento da participação do filho no assalto a um casal que estava passeando de caiaque no Mar de São Vicente, no litoral de São Paulo. A mulher acrescentou que não tem informações sobre a localização do jovem, destacando que ele, abre aspas, escolheu a vida do crime, fecha aspas, e não mora mais com a família. Imagens que circulam nas redes sociais mostram um crime que aconteceu no domingo, dia 21, a cerca de 100 metros da faixa de areia da Praia dos Milionários. No vídeo, 2 homens aparecem usando uma moto aquática para abordar as vítimas. Eles fugiram com as alianças do casal. Policiais civis foram até a comunidade México 70, localizada no bairro Vila Margarida. O objetivo era dar cumprimento aos mandatos de busca e apreensão e de prisão temporária expedidos contra Rael. De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes encontraram a mãe de Rael, que informou ter visto o filho pela última vez horas antes do assalto no mar. Ainda segundo o relato, o jovem disse à mulher que iria para a praia. Rael já havia sido preso anteriormente por roubo e ficou preso de maio a outubro. Lúcia Aparecida da Silva, mãe de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que morreu nesta quarta-feira, dia 24, após ser atropelada e arrastada por um homem na Marginal Tietê, afirmou que acabou o sofrimento e agora pediu por justiça. Ela ainda agradeceu as mensagens e carinho. O caso passou a ser investigado como feminicídio. Abre aspas, oi meus amores, boa noite. É com muita dor que venho avisar que nossa guerreirinha Thay nos deixou, descansou. Agradeço desde já todas as mensagens de oração, carinho e amor que vocês tiveram comigo e pela minha filha. Ela acabou de partir desse mundo cruel e está com Deus. É uma dor enorme, mas acabou o sofrimento e agora é pedir por justiça, fecha aspas, disse Lúcia em uma postagem no Instagram. Terminou no início da tarde de quinta-feira, dia 25, a cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro para o tratamento de uma hérnia inguinal bilateral. O procedimento foi pedido pela defesa e autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na terça-feira, dia 22. A operação durou cerca de 3 horas e meia. Segundo a equipe médica, o procedimento transcorreu dentro do previsto e sem intercorrências. O ex-presidente foi para o quarto horas depois. Abre aspas, procedimento cirúrgico realizado hoje transcorreu de acordo com o previsto, que foi uma hérnia inguinal bilateral dos 2 lados. Então, o presidente tinha uma hérnia do tipo mista, direta e indireta e foi corrigida, fecha aspas, explicou o médico cirurgião Cláudio Birolini em entrevista a jornalistas. Abre aspas, foi feito um reforço da parede abdominal e foi colocada uma tela de material plástico, fecha aspas, completou. O advogado Rodolfo Ramos Caiado, que agrediu com socos o médico na frente dos seus filhos em um condomínio de luxo de Goiânia, é sobrinho do governador Ronaldo Caiado. Segundo o médico, a confusão começou em um empurra-empurra de 3 crianças na área comum do prédio. E o advogado o agrediu na frente das crianças e tanto foi a brutalidade que eles estão traumatizados com as cenas e não querem mais descer. Uma câmera de segurança registrou o momento da agressão. A Polícia Civil investiga o caso. Abre aspas, ele chegou muito nervoso, me cercou e começou a me agredir. Eu só gritava para meus filhos correrem. Meus filhos estão com medo de descer para brincar.
ficaram apavorados com a cena toda, fecha aspas, contou a vítima. As imagens mostram o momento em que o advogado discute com o médico e parte para cima dele, que estava sentado em uma cadeira de sol. A vítima tentou se proteger, mas foi atingida com uma sequência de socos. Próximo a eles, na piscina, estavam 3 crianças. A Polícia Civil segue investigando o caso. Um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel levou uma família ao sofrimento. Identificado como Lucas Pereira Nolasco, um açougueiro de Poções, estava em uma festa de confraternização na região do bairro do Pituba, quando veio a colidir com um veículo na via marginal BR-116, próxima à rodoviária. Foi socorrido e levado para a UPA, depois transferido para o Hospital de Base de Vitória da Conquista. Lucas foi direto para a Sala Vermelha e em seguida transferido para a UTI, onde se encontra em estado delicado. Lucas é sobrinho de Baixinho, o açougueiro que teve sua prisão decretada pela Justiça por ter cometido um homicídio em um bar no Alto do Paraíso. Lucas ficou responsável por administrar e tocar os negócios de Baixinho enquanto cumpria sua pena. Estamos em corrente de oração e fé juntamente com os amigos para que ele reaja, disse uma familiar que não quer ser identificada. Uma ação da Polícia Militar e da comunidade de Poções realizou na manhã do dia 23/12 a 10ª edição do Natal Solidário, que visa atender às necessidades básicas da noite de Natal para a população que vive em condição de vulnerabilidade social no município. Com a participação ativa do comando da 79ª Companhia Independente da Polícia Militar, que encabeça esse movimento com campanha junto ao comércio e aos empresários de forma em geral. Tem contado também com a participação do jogador de futebol Marcos Antônio, camisa 20 do São Paulo Futebol Clube, que tem organizado eventos como o futebol Amigos de Marco Antônio, que doou toda a renda com a campanha do Natal Solidário. Foram entregues o total de 840 cestas, pesando 11 toneladas de alimento. David Kozak Júnior, servidor da Controladoria Geral da União, que agrediu a ex-namorada e o filho dela em 7 de dezembro, foi indiciado pela Polícia do Distrito Federal. A corporação disse na manhã da sexta-feira, dia 26, que o indiciamento aconteceu em 8 de dezembro. David Kozak Júnior deve responder por lesão corporal contra a mulher e maus tratos contra a criança de 4 anos. Em sessão extra do Diário Oficial da União do dia 26, foi publicado o afastamento cautelar do servidor por 60 dias. O presidente Lula determinou a imediata abertura de processo e a possível expulsão do servidor. Disse também que não devemos aceitar esse tipo de comportamento contra as mulheres. A filha caçula de mãe menininha do Gantuá, sucessora da ancestralidade, que exercia a liderança de um dos mais importantes terreiros do Brasil, faleceu na sexta-feira, dia 26/12. A Ialorixá esteve à frente do Ileiá Omi Acê Yamaci, conhecido como Terreiro de Gantuá, há mais de 20 anos. Fundada em 1849, Mãe Carmen é a 6ª religiosa à frente do terreiro. Ela foi iniciada no candomblé aos 7 anos de idade e comanda o Gantuá desde 2002. O Gantuá recebia em seus trabalhos grandes políticos brasileiros, artistas, intelectuais e admiradores da espiritualidade, cultura e ancestralidade negra do Brasil. Seu corpo foi velado no Salão do Santuário e foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, condenado a 24 anos e meio de prisão por participar ativamente da trama golpista e seguir em liberdade devido ao prazo de recurso, rompeu a tornozeleira eletrônica e tentou fuga via Paraguai para El Salvador. Ao perceber a ausência dos sinais, a Polícia Federal e a Polícia Penal de Santa Catarina começaram a procurar o fugitivo. Com o passaporte paraguaio em nome de Júlio Eduardo, mas que na verdade era falsificado, e com alerta geral dado pela PF, ele foi encontrado tentando embarcar no aeroporto de Assunção. Foi preso, entregue ao Departamento de Justiça paraguaio e
expulso do preso ao chegar no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva. Ainda conta que Silvinei apresentou um atestado que estava com câncer e não podia falar. Uma pessoa se afogou nas águas do rio São José, na área represada que forma o açude de Poções. Segundo informações, um rapaz de 16 anos foi atravessar em um determinado ponto e estava se afogando quando um outro, que observava, foi buscar socorro. O fato aconteceu na tarde do dia 26/12. A polícia foi acionada, teve grande presença de populares. O Corpo de Bombeiros de Vitória da Conquista foi chamado e começou as buscas já no decorrer da noite. Tentativas frustradas por conta da falta de visibilidade. Populares se juntaram aos curiosos e alguns entraram na água na tentativa de encontrar o corpo, sem sucesso. E as buscas foram interrompidas e só na manhã de domingo, dia 28, foi encontrado por populares. Fala-se também que Wesley Silva de Souza, de 16 anos, morava havia pouco tempo na cidade e que era oriundo da região da Boca da Caatinga e filho de Dona Lúcia e irmão de Joelma, aquela menina que estava no processo como participante da morte de seu Bel e teve a casa queimada na época. Homem descumpre a ordem judicial e se aproxima de sua ex-companheira, que acionou a polícia. Uma mulher que era ameaçada pelo seu ex-companheiro tinha uma medida protetiva em vigor. Expedida pela justiça, se sentiu intimidada com a aproximação do agressor, de imediato chamou a polícia e disse que ele estava exibindo uma faca. O suspeito foi localizado nas imediações e no interior de um veículo foram encontrados 3 facas. O homem foi detido e encaminhado ao DISEP. O fato aconteceu no bairro Vila Elisa, em Vitória da Conquista. Vamos para uns comerciais rapidinho e logo mais voltamos. Estamos de volta! Um gravíssimo acidente foi registrado na manhã de sábado, dia 27, e deixou ao menos 11 pessoas mortas no quilômetro 953 na rodovia. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, o sinistro foi do tipo uma colisão frontal envolvendo 2 automóveis, onde uma minivan trafegava no sentido de Vitória. Invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o S10, que trafegava no sentido Teixeira de Freitas, na BR-101, no município de Mucuri, no extremo sul da Bahia. A ocorrência foi registrada por volta das 8h50. Após o impacto, os veículos pegaram fogo. Ainda segundo a PRF, há registros inicial de 11 óbitos no local. A pista ficou totalmente interditada para o atendimento da ocorrência e realização dos trabalhos periciais. Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, Resgate e demais órgãos competentes ficaram no local. Um motoboy profissional que usa uma moto para fazer entrega de encomendas foi chamado para uma entrega na cidade de Feira de Santana e, ao receber a encomenda, percebeu um forte cheiro e recusou a fazer o transporte. Foi contratado para sair do ponto A, no bairro Santa Mônica, e entregar no ponto B, em uma residência do bairro Casebre. Desconfiado, o mensageiro acionou a polícia e lá foram encontrados 37 tabletes de maconha. 2 mulheres de 22 e 26 anos foram encaminhadas com material para a central de flagrantes no bairro Sobradinho, em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Civil, o principal suspeito, morador da residência onde a maior parte da droga foi encontrada, não foi localizado. Todo o material foi encaminhado para a perícia e diligências seguem em andamento para identificar e localizar o responsável pela droga. Você sabia? Uma cidade brasileira voltou a consumir melancia depois de 130 anos de proibição. A Câmara Municipal do Rio Claro, no interior de São Paulo, aprovou recentemente um projeto de lei que coloca fim a uma das legislações mais curiosas do Brasil. Após 130 anos de vigência, o consumo e a venda de melancia deixaram oficialmente de ser proibidos no município. A proibição datava de 30 de novembro de 1894, quando o então gestor Marcelo Smith
aprovou uma resolução que vetava a comercialização da fruta sob o argumento de proteção à saúde pública. Embora a regra tenha caído no esquecimento popular há décadas, ela ainda constava nos registros oficiais da cidade. A revogação foi proposta pelo vereador e vice-presidente da Casa, Julinho Lopes, do PP. Segundo o parlamentar, a lei refletiu o medo sanitário no final do século XIX. Naquela época, acreditava-se erroneamente que a melancia e outras frutas poderiam propagar doenças infecciosas como a cólera e o tifo, especialmente em cidades com saneamento básico precário. Na época, quem fosse pego descumprindo a regra estava sujeito a uma multa de R$ 5.000, um valor expressivo para o século XIX, o que demonstrava o rigor das autoridades em desencorajar o consumo da fruta. O senador Flávio Bolsonaro negou publicamente ter mantido qualquer relação sexual com a influenciadora trans de direita Sofia Barclay, que havia afirmado ter se relacionado com ele. De acordo com informações, Flávio Bolsonaro registrou um boletim de ocorrência contra a influenciadora, alegando que as declarações constituem difamação e divulgação de fatos falsos. O caso rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando grande debate sobre liberdade de expressão e responsabilidade nas redes sociais e polêmicas envolvendo figuras públicas. A família Bolsonaro quer distância de Sofia devido ser especialista em fake news. A influenciadora Sofia vira trans de direita bolsonarista e inicia ataques contra travestis em suas redes sociais, e o caso segue gerando polêmica. A influenciadora Sofia Barclay publicou uma retratação nas redes sociais nesta sexta-feira. No texto, ela afirma que as manifestações difamatórias contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro são inverídicas e, portanto, não ocorreram. A polícia paulista procura Carlos Eduardo Galdino por espancar sua ex-namorada na portaria de um condomínio na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Por não aceitar o fim do relacionamento e na noite de Natal, depois de conversar de forma normal, mudou na manhã seguinte, quando ele mandou mensagens e ela não respondeu. No dia do Natal, a gente estava conversando normal. Ele me desejou Feliz Natal, eu também desejei, só que logo depois eu fiquei sem bateria e fui responder ele quando cheguei em casa, que foi 6 da manhã. Foi quando ele já ficou mandando um monte de mensagens, falando um monte de coisa, me ofendeu em palavras também. Meu celular, que ele sabia que eu trabalhava para pagar, ele quebrou. Ele me xingava de puta, me xingava de vagabunda, sendo que eu não sou. Ele sabe que eu não sou. Eu trabalho em um shopping das 14 às 22 horas. Eu chego em casa e nem com meu filho direito eu fico. Então ele sabe que eu não sou essa pessoa que ele falava. Ele sabe que eu não merecia isso e eu não dei motivos para ele fazer isso, destacou. Operação Natal e Fim de Ano, organizada pela Polícia Rodoviária Federal para evitar acidentes nas estradas brasileiras, ainda não consegue evitar tragédias nas estradas. Em Paracatu, Minas Gerais, um grave acidente na BR-040, importante via que liga o Rio de Janeiro ao Distrito Federal, uma colisão frontal deixou 5 pessoas mortas. Em um dos veículos, os 4 ocupantes morreram e no segundo, com 5 ocupantes. Um passageiro morreu e os demais foram socorridos para hospitais da região. A PRF, bombeiros e SAMU estiveram no local. Um casal de turistas de Mato Grosso de férias Porto de Galinhas, litoral sul de Pernambuco, foi brutalmente agredido por barraqueiros de praia por diferença de cobrança na hora de pagar a conta. Os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanata foram abordados ao chegarem na praia com ofertas de cadeira por R$50 no final da diária. Quando foram pagar, estavam cobrando R$80 e eles recusaram a pagar. Nesse momento, uma cadeira foi arremessada e a pancadaria começou. Segundo eles, entre 15 e 20 barraqueiros os agrediram com socos e chutes e só não morreram porque foram tirados de lá por salva-vidas. Foram para a delegacia, hospitais e estão surpresos com as agressões e acham que tudo pode ter piorado por eles formarem um casal gay.
A Polícia Civil está investigando o caso e, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, os agressores serão responsabilizados. A nova loja do Rei da Festa, um complexo de loja que veste homens de bom gosto, foi inaugurada na noite de ontem com todo o glamour que cabe ao segmento. O CEO Gil Madureira recebeu seus convidados em um novo e aconchegante ambiente. Tudo parecia sonho. Tudo foi minuciosamente pensado para receber noivos, padrinhos, formandos e profissionais liberais com elegância no vestir. O Global News esteve presente. O fundador e CEO da marca, que é natural de Vitória da Conquista e que vai compartilhar conosco um pouco mais dessa história de sucesso, essa nova etapa, essa nova trajetória. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu vou contar para vocês um pouquinho do Rei da Festa. Eu sou nascido aqui em Vitória da Conquista e durante um tempo, nas minhas viagens aqui, eu fui numa loja de roupa de aluguel, né? E eu vi a necessidade de ter uma loja masculina, uma loja mista, muito bem atendida e tudo. Mas eu falei, eu preciso trazer algo para aqui, né? Preciso agregar algo mais. E aí surgiu a história do Rei da Festa, né? Aí eu fui buscar, fui pesquisar e em março de 2020 eu montei a loja, a primeira loja, né? E com o propósito de atender pessoas, homens, buscando peças para casamento, para formatura, para festa no geral, que precisa de um terno, de um blazer, né? E o propósito é assim, não foi só atender isso, é trabalhar com sonhos, né? Porque a gente que trabalha com festa, a gente vende sonhos, né? A noiva que procura, tem muito cerimonialista aqui presente, o noivo que nos procura, vem com a expectativa tal, e aí você quer atender isso, né? Você quer falar, é isso aqui, outros já vêm com opinião formada, e você vai transformar essa opinião, e graças a Deus, nós temos crescido, temos atendido bem, geramos emprego, né, para pessoas que, na verdade, são os nossos colaboradores que estão ali para nos entender. E aí a gente se apaixonou por trabalhar com essa coisa do masculino, sabe? Então, há 8 meses atrás, nós abrimos uma loja aqui na Galeria Joaquim Correia. Lá é uma loja mais outlet, mas funciona muito bem. E o Rei da Festa, aqui na Galeria Itambiá, que já trabalhávamos, e surgiu a oportunidade de vir para cá, com essa casa, com um espaço maior, né? E poder atender. Então, assim, eu estou muito feliz com isso. Gente, o Rei da Festa pensou em tudo, né, para receber esse cliente elegante, esse cliente que busca uma peça de um caimento perfeito, né, de um tecido de primeira linha. Então eu pensei em todos esses detalhes para poder montar essa loja e receber esse cliente, né, para entender o que ele está buscando e oferecer esse diferencial. E aí eu preparei hoje aqui nessa inauguração um coquetel para apresentar esse produto para os clientes, né? E para que eles tenham acesso a tudo que a loja tem a oferecer. Então, eu estou vendo que o pessoal está gostando muito, né? E estou entendendo que atingiu o gosto do cliente. O Jornal Global News fica por aqui. Desejo a você e sua família um feliz ano novo. E te vejo na próxima terça-feira nesse mesmo horário. Tchau!